abrirem o texto, a Bíblia Sagrada, lá em Eclesiastes. Hoje vamos ao capítulo 6. Eclesiastes, capítulo 6, de 1 a 12. O tema do meu sermão nesse dia de hoje é: você tem fome de quê? Você tem fome de quê? A gente está caminhando por esse livro do Antigo Testamento e certamente Salomão tem dado umas cutucadas na gente, tem nos despertado, tem nos confrontado. O sábio pregador desse livro, o rei da antiguidade, Salomão, tem trazido coisas que nós estamos lutando no nosso próprio coração. E Deus tem falado ao nosso coração. E acredito que hoje não será diferente. Já chegamos à metade do livro. O livro tem 12 capítulos e hoje chegamos ao capítulo 6. Esse capítulo 6... poderíamos dizer que é uma junção com o capítulo 5, é uma sequência, ao ponto de alguns teólogos dizerem que não deveríamos dividi-los. Nós o fazemos por uma questão de didática, por uma questão aqui de trazer textos menores para os irmãos na pregação, mas o assunto que está percorrendo no capítulo 5, que foram as 2 semanas anteriores, adentra pelo capítulo 6, que logo já leremos em busca. Salomão até aqui já mostrou a nós de modo muito claro que buscar o sentido da vida nas coisas que estão debaixo do sol, coisas do tipo trabalho, conhecimento, realizações, riquezas, Salomão já disse para nós com todas as letras: buscar o sentido na vida nessas coisas é revel, fumaça. Vaidade, como ele diz, é algo efêmero, insuficiente, passageiro. Não é sólido, não é permanente. É uma ilusão achar que trabalho, dinheiro, riqueza, sabedoria vai trazer algum contentamento ao nosso coração. Não vai. Semana passada, então, vimos sobre a riqueza. E Salomão mostrou para nós que a riqueza não traz satisfação, nem tampouco tranquilidade, muito menos segurança e felicidade. Exatamente o que o nosso coração acredita. Salomão colocou semana passada o nosso coração contra a parede e nos confrontou, dizendo: você acha realmente que o dinheiro pode trazer satisfação? Ele disse: não. Você acha realmente que mais dinheiro pode te trazer tranquilidade? Ele disse: não. Ele diz: você acha que você pode ter segurança com dinheiro? Não. Dinheiro na mão é vendaval, vai-se. Tão pouco dinheiro traz felicidade. Mas nós vimos semana passada também que o dinheiro pode ser usado de modo que honre a Deus, que o dinheiro pode ser usado para a gente aproveitar e desfrutar das coisas belas e boas que estão debaixo do sol. Nós vimos que a perspectiva correta de ver o dinheiro é uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus. Se vem das mãos de Deus, logo volta para a honra, para a glória e para o louvor de Deus. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Salomão, no capítulo anterior, mostrou no verso 19 um homem que tinha bens e riquezas. E Deus deu a ele os bens e a riqueza. Mas no verso 19, que foi o texto da semana passada, do capítulo 5,
Salomão diz que além de Deus dar as bênçãos, a riqueza, os recursos, Deus também deu a capacidade para esse homem desfrutar de tudo isso. E hoje, para complementar, Salomão vai mostrar o outro exemplo de um homem que tinha bens, tinha tesouros, tinha riqueza, que também havia recebido da mão de Deus. A diferença é que esse homem de hoje, esse exemplo de hoje, Salomão vai dizer, ele recebeu os bens das mãos de Deus, ele possuía recurso financeiro desse mundo, mas Deus não lhe deu a capacidade para ele desfrutar. Dois homens ricos, dois homens honrados, dois homens que tinham posses, dois homens agraciados com riquezas por Deus, mas dois homens diferentes, um desfrutava, o outro não desfrutava. É isso que Salomão vai mostrar para nós. Então eu queria que nesse sermão você tivesse essas duas imagens. Um homem abençoado por Deus que desfruta das riquezas, dos recursos, com as coisas boas e belas da vida. Mas do outro lado, a outra imagem, o homem que recebe os bens de Deus, os recursos de Deus, mas Deus não lhe dá a capacidade de desfrutar de todas essas bênçãos. Vamos ler o texto? Eu dividi o sermão em duas partes, o verso 1 até o verso 9, e a segunda parte, o verso 10 até o verso 12. Farei algumas aplicações no meio de cada uma dessas sessões e uma aplicação final do texto. Diz assim a palavra de Deus, ouça com fé, atenção e reverência. Há um mal que eu vi debaixo do sol, que pesa sobre a humanidade, sobre todos os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra. Nada lhe falta de tudo que a sua alma deseja, mas Deus não lhe concedeu que desfrutasse disso, ou que de comesse disso. Ficará para um estranho, outro vai desfrutar em lugar dele. Também isto é vaidade, é um grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo a vocês, que um aborto é mais feliz do que esse homem. Pois de balde vem o aborto e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, não conhece, porém tem mais de descanso do que este homem. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse, desfrutasse do bem. Por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Verso 7. Todo o trabalho ou esforço do ser humano é para a sua boca, contudo, seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? E o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo a alma cobiça e deseja. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu um nome. Sabe-se o que era o ser humano e que não pode contender ou enfrentar ou lutar com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas, em algumas traduções, são muitas palavras, que só aumentam a vaidade. Que proveito tem isso para o homem? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como uma sombra? Quem sabe o que é bom? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que tal pessoa morrer? Amém. Que Deus abençoe sua palavra
e fale ao nosso coração. Pois bem, eu queria então começar nessa primeira sessão, do verso 1 ao verso 9, lembrando a vocês, o coração humano é um poço de insatisfação. Semana passada vimos que o coração do homem é um poço de ganância. Hoje Salomão vai mostrar para nós, do verso 1 até o verso 9, que o coração do homem é um coração insatisfeito por natureza, é um coração descontente. Salomão, como um sábio que já viveu muitos dias e provavelmente está agora no final da sua vida, ele olha e faz uma avaliação e diz que ele olha tudo debaixo do sol e ele começa a perceber, no verso 1 ele diz assim, do capítulo 6 ainda: eu vi um mal debaixo do sol. Essa expressão foi repetida várias vezes por Salomão. Eu vi algo mal. E agora ele acrescenta, ele continua: eu vi nas minhas observações debaixo do sol algo mal debaixo do sol. E a nossa pergunta é: o que foi que você acrescenta, o que você viu, Salomão? Ele responde: um homem que recebeu das mãos de Deus. Esse é o mal que Salomão está vendo. Um homem que recebeu das mãos de Deus bens, riqueza e honra, verso 2. Mas isso não era suficiente para satisfazer o seu coração. Isso não lhe trazia proveito. Isso não lhe trazia contentamento. E Salomão está dizendo: um homem que tem bens, um homem que tem riquezas, um homem que tem honra, mas Deus não lhe permite desfrutar disso, aproveitar disso. Salomão diz: isto é um grande mal que pesa sobre a humanidade. Pessoas insatisfeitas, pessoas descontentes. Salomão mostra para nós o quão próspero é esse homem. Verso 2 ele diz que era um homem que tinha muitas riquezas, bens e honra. Uma pessoa honrada. No verso 3, Salomão diz que ele usa uma hipérbole aqui, 100 filhos. Na antiguidade, filhos era sinal de bênçãos e prosperidade. Quanto mais filhos você tinha, mais abençoado você era, mais próspero você era. E Salomão aqui, para mostrar a sua ilustração, para trazer um peso sobre a sua ilustração, ele diz: esse homem tinha mais de 100 filhos. Você deve estar imaginando assim: pastor de Deus, eu com um estou rebolando de um lado e para o outro e estou ficando quase doido. Imagina 100 filhos. Mas Salomão quer mostrar que esse homem é próspero. Além das riquezas, além da honra, ele tinha muitos filhos. Mas Salomão acrescenta no verso 3, era um homem que viveu por muitos e muitos anos, longevidade. Também no Antigo Testamento, a ideia de longevidade era uma ideia de prosperidade, uma ideia de bênção. Tanto que era costume saudar as pessoas dizendo: vida longa. As pessoas saudavam ao rei: vida longa ao rei, porque vida longa era um sinal, era sinônimo de bênçãos de Deus, era sinônimo de prosperidade. Salomão está dizendo: então esse homem tem bens, riquezas e honra, esse homem tem muitos filhos, e esse homem viveu por muitos e muitos anos, ele tem tudo, mas ele não tem nada. Porque ele não consegue desfrutar disso. Ele não aproveita os bens que ele tem. Ele não se satisfaz com o seu nome ser honroso. Ele olha para aquela criançada toda, mais de 100 filhos, ele não desfruta dos filhos, ele não aproveita e vê as fases, as transições das crianças, ele não vê a beleza de ter crianças dentro de casa, mesmo quando dá trabalho. Ele não aproveita. O seu coração ainda não está satisfeito.
Salomão está dizendo que ele vive e vive e vive mais do que todo mundo, mas a sua vida é um pesar, a sua vida é uma vida de aflição, por mais que ele tenha de tudo, mas ele não tem nada. Ele não tem falta de nada, diz o verso 2. Nada lhe falta a tudo que a sua alma deseja. Não lhe falta nada que a sua alma deseja, mas lhe falta tudo que a sua alma precisa. Um homem insatisfeito, um homem descontente. E Salomão quer lembrar para nós que o sujeito disso tudo é o próprio Deus, que deu todas as bênçãos para ele, mas não deu a graça e a bênção de ter e desfrutar. Esse é o detalhe de Salomão para nós, porque os dois homens, o homem de domingo passado e o homem de domingo hoje, os dois têm a graça de serem abençoados financeira por Deus, mas só um deles tem a graça de aproveitar, de desfrutar, de sentir o prazer nessas coisas. Salomão faz uma conclusão aqui chocante, na verdade. Verso 3. Depois ele diz: se alguém gerou 100 filhos, viveu muitos anos, e se a sua alma não se fartar dos seus bens, e é o caso desse homem, e além disso não tiver uma sepultura, e a sepultura aqui era algo muito aguardado e esperado, honroso para um homem, Salomão está dizendo: o aborto é mais feliz do que ele. Chocante. Eu preciso explicar para vocês aqui que o aborto, no Antigo Testamento, ou nos dias que Salomão viveu na antiguidade, o aborto não era o assassinato de uma criança no útero da sua mãe, não. O aborto era porque a criança nascia já morta. Então, algumas traduções de vocês, mais contemporâneas, vai dizer a criança nascida morta. Salomão, então, com essa conclusão chocante aqui para nós, ele diz: uma criança que nasceu morta é melhor, é mais feliz do que esse homem que tinha bens, recursos, honra, muitos filhos, vida longa, mas a sua alma não se fartava. É uma comparação extrema, chocante, como eu disse. Mas Salomão quer nos chocar, Salomão quer chamar a nossa atenção, para mostrar que o nosso coração, se Deus não intervir no nosso coração, nós seremos as pessoas mais insatisfeitas, mais infelizes, mais descontentes deste mundo, por mais que tenhamos 100 filhos, muito dinheiro, muita fama, muitos seguidores no Instagram e etc. O que adianta, Salomão diz, um homem assim? Tem tudo, mas não tem nada. Sua alma pode adquirir tudo, porque seu dinheiro pode comprar tudo, mas o seu coração não pode se satisfazer. Ele dá uma outra conclusão, ou melhor, um outro exemplo no verso 7. Todo esforço e todo o trabalho do homem é para a sua boca. Contudo, todavia, nunca se satisfaz o seu apetite. Salomão está dizendo que esse homem, que recebeu das mãos de Deus muita herança, muitos recursos desse mundo, mas não recebeu a graça de Deus para desfrutar de tudo isso, ele come e está insatisfeito. É como ir no melhor chefe, no melhor restaurante, o melhor prato, o mais caro, o mais bonito, e esse homem senta diante desse melhor prato, diante do melhor chefe, diante do melhor restaurante, e ele não tem prazer algum diante daquele prato. E ele come, e no final ele continua infeliz. Ele come
e no final ele continua com fome. Ele é insaciável. Porque só Deus pode nos dar essa condição de termos um coração satisfeito. Salomão quer mostrar para nós: nada do que o dinheiro pode comprar pode satisfazer o nosso coração. Só Deus. Esse homem não aproveita de nada da vida. Aí o verso 8 faz a pergunta que todos nós sabemos a resposta. Que vantagem tem isso? Que vantagem há entre o sábio ou o tolo? O que adiantou a sabedoria desse homem para ter muito empreendimento, ganhar muito dinheiro, ser abençoado e ter muitos filhos e viver longa vida e não ter nada? O que vale? Salomão está dizendo, não vale de nada. Nesse caso, o tolo, que recebeu a graça de Deus e consegue desfrutar e satisfazer o coração nas coisas de Deus, é muito mais proveitoso do que esse homem. Não tem valor algum. E aí Salomão agora nos dá um conselho, a resposta de tudo isso. O que esse homem não consegue ver, o que esse homem não consegue experimentar, Salomão diz que nós deveríamos, verso 9. Melhor é a vista dos olhos do que andar ansioso ou ocioso, cheio de cobiça, porque tudo isso é vaidade, é revel, é correr atrás do vento. Salomão está nos dizendo que a conclusão é que nós muitas vezes estamos desejosos de ter mais, de ganhar mais, de comprar mais. Os nossos olhos estão focados nas coisas que nós desejamos, mas os nossos olhos esquecem de observar e ver daquilo que nós já temos. Esse é um ditado dos dias de Salomão, que talvez em nossos dias seria assim: melhor um pássaro na mão do que dois voando. Porque tantas vezes nós estamos olhando para os dois pássaros voando e nos esquecemos do pássaro que está nas nossas mãos. Porque muitas vezes nós estamos olhando para a família do outro e nos esquecemos que Deus nos agraciou com uma família, mesmo que seja uma família que tenha, muito unida, mas também muito complicada. Mas é a nossa família. Quantas vezes nós estamos olhando para dois pássaros, enquanto o nosso pássaro que está diante dos nossos olhos está morrendo de fome? Quantas vezes nós estamos olhando em ganhar o mundo, mas estamos perdendo aqueles que estão dentro das nossas casas? A banda Capital Inicial lançou já nos anos 2000 uma música que tinha como nome, a música era chamada de Mas. Isso mesmo, Mas. Parte da música era assim: não há nada que eu possa fazer a não ser sair sem destino, cantando o hino dos descontentes. Aí a gente pergunta para a letra, né? Qual é o hino dos descontentes? A música continua dizendo assim: eu sempre quero mais do que ontem, eu sempre quero mais do que hoje, eu sempre quero mais do que eu possa ter. Esse é o hino do descontente. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e o que eu tenho não me satisfaz, o que eu tenho eu não agradeço, o que eu tenho eu nem percebo, eu estou de olho nos dois pássaros, eu quero mais do que ontem, eu quero mais do que hoje, eu quero sempre mais. Esse é o nosso coração.
Um coração por natureza insatisfeito. Não há nada que possa satisfazer o nosso coração descontente, a não ser a graça de Deus. Queria trazer duas aplicações nessa primeira parte. A primeira dela é a cobiça. Um coração insatisfeito é um coração cobiçoso. Um coração cheio de cobiça não desfruta das bênçãos que tem já agora. Um coração cobiçoso é aquele que quer mais e mais e mais e não está contente, e ele não vê, como eu disse, o pássaro que está em suas mãos. Ele sempre vê os dois pássaros voando e cobiça, e os nossos olhos veem todas as coisas, mas nos esquecemos de olhar e ver o que Deus já nos deu, o que Deus já nos agraciou. A gente pode olhar ao nosso redor e ver tantas coisas que Deus já nos deu, mas a cobiça nos rouba disso, e os nossos olhos ficam naquilo que nós não temos, e ficamos cegos para aquilo que já temos aqui e agora, como fruto da graça de Deus, e o nosso coração começa a murmurar, e o nosso coração começa a ficar cheio de cobiça, e o nosso coração começa a ficar vaidoso, e nós queremos mais e mais, mais do que ontem, mais do que hoje, sempre mais, e nós nos tornamos insaciáveis. A cobiça produz um coração ingrato e murmurador. Que tal essa semana você orar, cada dia na hora da refeição, ou à noite, ou no seu devocional, e agradecer a Deus por tudo que você já tem? Talvez você vai precisar de um mês para fazer isso, porque você tem muita coisa. E agradecer, e agradecer, e agradecer, e agradecer. Tirar os seus olhos lá dos dois pássaros e colocar os seus olhos, talvez naquele pardalzinho que você tem, e dizer: esse pardalzinho que eu tenho é a graça de Deus, e eu me alegro com você, meu pardalzinho, porque foi Deus que me deu, e você me satisfaz. A segunda aplicação que eu faço dessa passagem aqui é que nós não precisamos de dinheiro para poder desfrutar da vida. Salomão aqui nos dá um tapa. Salomão aqui joga a fumaça do seu cachimbo da vaidade na nossa cara, dizendo: vocês acham que precisam de dinheiro para desfrutar a vida? Veja a história desse homem, ele tem tudo, tem 100 filhos, tem vida longa, tem bens, tem honra, tem tudo, não desfrutou da vida. Logo, eu não preciso de dinheiro para desfrutar da vida. Eu posso olhar para a vida e ver aquilo que Deus tem me dado já. Eu posso aproveitar a vida com pouco dinheiro no bolso. Eu não preciso ter uma conta abastada. Se eu tenho, e se Deus me deu, e se Deus me dá a graça de aproveitar disso, louvado seja o seu nome. Mas se eu também não tenho uma conta abastada, se eu estou passando por um momento de dificuldade, isso não me impede de viver uma vida prazerosa em Deus, porque eu me alegro em Deus, e até mesmo em tudo que Deus tem me dado. Eu posso sentir prazer em tomar café com os meus amigos, e ele pagar o café, não você. Eu posso sentir alegria e prazer de estar com os meus parentes, com a minha esposa, assistir um filme com ela. Talvez nem tenha uma conta no Netflix, mas tela quente existe ainda? Há anos que eu não tenho televisão. Tem tela quente, gente? Os filmes não são grande maravilha, mas são filmes. Dá para aproveitar. Dá para ir ao cinema. Acho que quarta-feira paga metade, não é isso?
E se você for estudante, o que Salomão está dizendo para nós: não pense você que para desfrutar a vida das bênçãos de Deus você precisa de dinheiro. Não, isso é uma ilusão, isso é uma placa, isso é um outdoor desse mundo dominado pela ganância, pelo dinheiro e pelo consumismo. Eu posso viver a vida e desfrutar da vida com o salário que Deus me deu. Posso fazer um churrasco de fraldinha, mas estar rodeado de pessoas que eu amo e desfrutar daquilo com alegria. Porque talvez pode ter pessoas que estão fazendo o mesmo churrasco com a melhor carne, com picanha, mas não estão desfrutando da vida. Ou seja, Salomão está dizendo aqui: aproveite a vida e você não precisa de muito dinheiro para isso. Aí talvez você pode me perguntar: será que eu tenho um coração insatisfeito? Será que eu tenho um coração descontente? Será que eu tenho um coração cobiçoso? Como é que eu posso avaliar isso na minha vida, pastor? 3 breves dicas. Primeiro, observe as suas orações, se você as faz. Se você é uma pessoa que costuma orar com frequência, passe a observar as suas próprias orações. Mas se você ficar muito atento nas suas orações, você não vai conseguir orar. Então eu sugiro você a gravar suas orações. Ou peça a sua esposa para avaliar as suas orações. E a minha pergunta é: você ora mais pedindo as bênçãos de Deus, ou você ora mais agradecendo? Você é daquele tipo que já começa: Senhor, eu quero te pedir, e aí a lista é extensa, e você começa a pedir. Isso pode dizer muito sobre o seu coração. Isso pode dizer que talvez o seu coração está tomado pela cobiça, pela insatisfação. Observe as suas orações, então. Segundo lugar, a dica que eu daria para você fazer esse balanço, esse análise, se o seu coração é um coração insatisfeito, descontente, tomado pela cobiça, sonde seu coração e perceba o que você deseja mais: as bênçãos de Deus ou o próprio Deus? O que você quer mais? Você quer mais o que Deus pode te dar, ou você quer o próprio Deus? Não há nada mais frustrante para um pai que quando chega de viagem, morrendo de saudade dos seus filhos, e os seus filhos dizem assim: o que você trouxe para mim, papai e mamãe? A gente se alegra, a gente traz alguma coisa quando dá, mas isso mostrou que eles estão muito mais interessados no nosso presente do que em nós mesmos. E muitas vezes nós fazemos exatamente com Deus. Se nós estamos querendo mais das bênçãos de Deus do que o próprio Deus, é um sinal que o nosso coração ainda está tomado pela cobiça, pelo descontentamento, pela insatisfação. Por fim, como é que é a sua relação com o dinheiro? Você quer ver se o seu coração está contente? Se você quer ver como é que você está vivendo uma vida de contentamento ou não, se você está vivendo uma vida de cobiça ou não, como é que você gasta o seu dinheiro? Seu dinheiro é só para você, só para a sua família, só para os seus prazeres, só para o seu conforto, nada para Deus, nada para o reino de Deus, nada de abençoar o próximo, nada de abençoar o pobre, nada de abençoar aquele que ficou sem telhas nessa vendaval de ontem, nada para missões, nada para a igreja, é só para você, é só para os seus, é só para o seu vão prazer. Isso mostra muito do seu coração vaidoso. Nunca temos para dar para as coisas de Deus. Nunca sobra, na verdade. Porque o nosso dinheiro está comprometido com coisas boas. Muitas vezes com coisas boas. Mas só para o nosso próprio umbigo. Isso pode mostrar que o nosso coração ainda é cobiçoso,
ainda é insatisfeito. Porque um coração satisfeito, coração grato a Deus, por mais que seja limitado, por mais que os recursos sejam economizados, por mais que no final do mês aquela conta quase não fecha, mas o seu coração está tão grato a Deus, que você quer compartilhar com aqueles que estão numa situação ainda pior que você. Então seja generoso, passe a dar, nem que seja pouco, ajudar pessoas. Nós vivemos um tempo de crise, que as pessoas estão batendo todos os dias na nossa porta, com muitas necessidades. Nós também as temos, mas Deus tem suprido a nossa vida, e nós temos, talvez não como queríamos, mas nós temos ao ponto de compartilhar e dividir com aquele que precisa. Mas eu vou para o meu segundo tópico, a minha segunda sessão, depois de avaliar com vocês o coração insatisfeito do homem. Salomão nos dá o remédio. Salomão agora vai mostrar para nós qual é o segredo, ou qual é o caminho do contentamento. Qual é o caminho do contentamento? Qual é o segredo de ter uma vida satisfeita, contente, um coração saciado em Deus e por tudo que Deus tem nos dado? Ele vai dizer a partir do verso 10, diz assim, veja comigo: a tudo quanto há de vir, já foi dado o nome, a saber, o que, e já se sabe o que é o homem, e que este não pode lutar ou contender com quem é mais forte do que ele. Salomão, lembrando que ele é um filósofo, ele gosta de escrever meio complicado para dificultar a nossa vida, mas na verdade o que Salomão quer destacar aqui é a soberania de Deus. Salomão quer dizer que tem um Deus justo, um Deus que governa, um Deus amoroso, um Deus sábio, que esse Deus dá riqueza para dois homens, mas esse Deus também dá o prazer para desfrutar da riqueza para um homem e não dá para o outro homem. E nós precisamos lembrar que esse Deus não é um Deus injusto, que esse Deus não é um Deus mau, que esse Deus, o Deus de Salomão, o Deus de Davi, o Deus dos profetas, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus é um Deus sempre gracioso, bondoso, amoroso, justo, piedoso. Mas Ele conhece o homem, Ele conhece o coração do homem. A parte B do verso 10 diz, Ele sabe quem é o homem, e Ele sabe de todos os nomes antes que esses nomes venham ser dados. Ele sabe os nomes das coisas que serão ainda, estarão por vir. Salomão quer mostrar para nós o caminho do contentamento é reconhecer que tem um Deus bondoso, um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus justo, que domina sobre tudo e sobre todos. E o ato de Ele abençoar a ambos, mas não permitir que um desfrute daquilo que Ele mesmo deu, é por causa da sua sabedoria, é por causa da sua onisciência, é por causa da sua onipotência, é por causa da sua onipresença. Qual é o caminho do contentamento, então? Crer e confiar na soberania de Deus. Crer e confiar que tudo que Deus faz é bom, é justo e é reto. Mesmo quando nós não entendemos. Mesmo quando o nosso coração desconfia. Mesmo quando o mundo está dizendo algo ao contrário, nós somos chamados para trilhar o caminho do contentamento com confiança que Deus é justo, que Deus é bom,
que Deus é soberano, Ele não se engana, Ele não erra, Ele não comete pecado, Ele não comete injustiça. Salomão está dizendo para nós. E aí no final do versinho 10, eu queria dizer no finalzinho do verso 10, ele diz: o homem não pode lutar com quem é mais forte do que ele. O nosso coração fica descontente, sabe por quê? Porque nós tentamos lutar com Deus. E a Bíblia já mostrou que todos aqueles que tentaram lutar com Deus perderam. E muitas vezes nós estamos lutando com Deus, questionando tantas coisas do tipo: por que eu não nasci num país de primeiro mundo? Por que eu não nasci numa família próspera, intelectual? Por que foi roubado algumas coisas da minha infância? Por que não tive o privilégio de estudar inglês? Se tivesse estudado inglês, eu estaria hoje melhor na minha profissão. Por quê? Por quê? Por quê? Por que não nasci na Europa? As praias do Brasil são bem melhores, viu? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a família dele é melhor que a minha? Por que o trabalho dele prospera mais do que o meu? Por que fui abusado quando eu era pequeno e o meu amigo ou o meu irmão não foi? Por quê? Por quê? Por quê? E nós continuamos a perguntar os porquês. E com isso o nosso coração vai ficando pesado. O nosso coração vai ficando descontente. O nosso coração vai se afastando de Deus, e isso nos rouba a perspectiva, a cosmovisão de ver um Deus soberano, regendo e trabalhando, mesmo nos caminhos mais imperfeitos da vida. Salomão quer mostrar para nós que o caminho do contentamento não é o caminho da murmuração, nem das perguntas dos porquês. Mas o caminho do contentamento, de um coração satisfeito, é uma confiança que Deus é eterno, que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é amoroso, que Deus é gracioso. Quando eu, pela fé, tomo posse, quando pela fé eu começo a enxergar essa soberania de Deus, a minha mirada, a minha vista das coisas do passado mudam também. Eu começo a viver agora o presente com uma nova perspectiva. Tem um Deus que controla a minha vida, tem um Deus que dirige a história, e eu sou parte da história. Eu olho para trás e também vejo a mão de Deus, mesmo nos percalços, mesmo no sofrimento, mesmo nos abusos, mesmo nas lutas. Eu vejo que Deus cuidou de mim lá atrás, e a minha perspectiva muda, meu coração muda. Ao invés da insatisfação, o meu coração começa a sentir paz, tranquilidade, contentamento. Não pela situação, porque muitas vezes a situação não muda, mas o que muda é o meu coração, o que muda é a minha perspectiva de ver um Deus soberano, mais forte do que o homem, que sabe todas as coisas. Antes das coisas existirem, Ele já sabe. Antes das coisas existirem, se há existem, porque Ele as fez. A soberania de Deus, a doutrina da soberania de Deus muda não a situação, mas muda a minha lente de ver as coisas. O meu passado tem uma nova releitura agora. O meu presente, o que eu estou vivendo e passando, tem uma nova releitura. Se estou passando um momento de provação no trabalho, eu sei que tem um Deus justo. Eu sei que tem um Deus que me ama. Eu sei que tem um Deus que é gracioso. E se eu estou passando por esse momento difícil, está tudo debaixo da sua providência. Eu me alegro pela fé, não pelo que está acontecendo comigo. Eu me alegro por saber que tem um Deus acima de mim.
Salomão está dizendo para mim e para você: esse é o caminho, esse é o segredo de um coração satisfeito, que olha para a história numa perspectiva da soberania de Deus. Verso 11 ele diz que é certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que proveito tem isto ao homem? Que adianta, irmãos, a gente ter mais, ter um emprego melhor, ter uma vida melhor, ter um status melhor, se a gente não tem o que é o primordial para a nossa vida, que é o próprio Deus. Você quer ter um coração contente? Você quer ter um coração alegre? Você quer ter um coração satisfeito mesmo num mundo caótico? Tire os olhos das circunstâncias, coloque os seus olhos no Deus soberano, que controla a sua vida, e que você está vivendo porque está vivendo, porque Deus assim o quer, e isso é para o seu bem. Ele sabe, finalzinho, parte B, desculpa, do verso 10, ele sabe-se o que é o homem, porque ele é mais forte, mais sábio. Quero caminhar para o final dessa nossa reflexão. Como esse texto, ou como essa pregação pode apontar-nos para Jesus. Busquei muitos dos textos de Jesus para que pudéssemos lê-lo agora, mas eu escolhi João capítulo 6. Você pode me acompanhar? Salte comigo ao Evangelho de João. Salomão, muito tempo antes de Jesus vir, havia dito que o segredo e o caminho do contentamento era olhar para a soberania de Deus. Muito tempo depois, vem alguém que é maior que Salomão, mais santo que Salomão, mais perfeito que Salomão, o próprio Deus, e também nos aponta o caminho para o contentamento. Verso 35 de João 6. Diz assim: declarou-lhes Jesus: eu sou o que, irmãos? Eu sou o pão da vida. O que vem a mim, o que, irmãos? Jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá o que, irmãos? Sede. Você tem fome de quê? Só Jesus pode matar a nossa fome. Só Jesus pode nos saciar. Só Jesus pode trazer contentamento no nosso coração. Um amor não pode trazer o real e completo satisfação. Um marido não pode trazer a verdadeira alegria ou o real contentamento. Uma esposa não pode. Os filhos, por mais maravilhosos e bênçãos de Deus que sejam para a nossa vida, não pode nos saciar por completo. Um diploma, por mais valioso que seja, por mais suado que seja, não pode matar a nossa fome, não pode saciar o nosso coração, não pode matar a nossa sede. Todo o dinheiro do mundo, ou um pouco mais de dinheiro, não pode matar a nossa fome, só Jesus. E o meu desafio para você nessa manhã é que você coma de Jesus.
se o seu coração ainda é um coração insatisfeito, se teu coração ainda é um coração descontente, se você tem olhado para a circunstância e isso só tem trazido para você pesar, dor, já não tem mais alegria em tantas coisas, o convite do Espírito Santo nessa manhã de hoje para nós é: venha e coma de Jesus, porque Ele trará, porque Ele disse: quem comer de mim jamais terá fome. O exemplo de Salomão era de um homem que tinha muito dinheiro e que podia comer do melhor deste mundo, mas ele comia e não se fartava, ele comia e não estava satisfeito. Mas Jesus está dizendo: se vocês vierem e comerem de mim, vocês terão satisfação plena. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Alegria completa só em Jesus. Termino com mais uma música. Essa agora da banda U2, 1987. A música foi dada o nome I Still Haven't Found What I'm Looking For. Ou seja, eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. O mundo inteiro sabe que o vocalista Bono Vox, famosíssimo do U2, uma das bandas mais milionárias do mundo, ele se identificava como um cristão. E as suas músicas tinham temas diversos, mas sempre também tinha temas espirituais. É difícil a gente saber o que realmente o autor da música ou o cantor queria dizer verdadeiramente sobre a música, mas eu tenho uma leve desconfiança que Bono Vox, ao cantar essa música, ao fazer essa música, eu ainda não encontrei o que estou procurando, ele estava falando ou se referindo exclusivamente aos cristãos. Uma banda de rock, não é gospel, mas estava falando, a meu ver, aos cristãos. Eu ainda não encontrei o que estou procurando. Diz assim a música, abre aspas para Bono Vox: eu acredito na vinda do reino. A música é famosíssima. Então, todas as cores irão juntar-se apenas uma. Mas sim, eu ainda estou correndo. Você quebrou os elos e soltou as correntes. Você carregou a cruz e toda a minha vergonha. Você sabe que eu acredito nisso. Mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. A sensação que eu tenho, que essa é a vida ou o sentimento de milhares de cristãos, que acreditam na obra de Jesus, que sabe que Jesus virá outra vez e fará um só rebanho, como ele diz aqui na chegada do reino, uma só cor. Milhares de cristãos acreditam que ele quebrou o jugo, que ele levou nossa vergonha na cruz, que ele foi crucificado, e como ele nós fazemos coro, nós acreditamos nisso. Mas ainda, como ele está dizendo, mas ainda não encontrei o que estou procurando. E às vezes é assim que acontece no nosso coração. Nós estamos ainda em busca de algo, estamos ainda a procurar algo, estamos ainda tentando uma satisfação nas coisas debaixo do sol. Jesus nos lembrou nessa manhã: quando você me encontra, você encontrou tudo. Quando você encontra Jesus, você não precisa procurar por mais nada, porque você já encontrou o tesouro de grande valor. Talvez seja esse o seu caso. Você conhece de Jesus, você sabe da obra de Jesus, você crê em Jesus, mas ainda o seu coração está buscando algo a mais,
você não vai encontrar. Só quando você comer do pão da vida, que vai matar a sua fome. Que Deus nos ajude. Que paremos de buscar e correr para encontrar a satisfação, porque nós já a temos. Basta irmos comer, basta irmos beber, basta tomarmos posse disso, dizer: Jesus, Tu és o meu tudo. Porque esse homem de Eclesiastes tinha tudo, mas lhe faltava tudo. E com Jesus, pode me faltar tudo, mas eu tenho tudo.